A invasão russa na Ucrânia chegou a outro impasse. Moscou busca avanços, mas as forças ucranianas se entrincheiram e contra-atacam em várias frentes. A crescente confiança de Kiev levanta questões sérias. O que motiva suas estratégias ousadas? E por que a Rússia parece não conseguir aproveitar suas vantagens? As respostas mostram rachaduras na máquina de guerra de Putin e um ponto de virada que pode mudar os rumos deste conflito. Vamos mergulhar nisso. Iniciamos com uma visão geral. O primeiro semestre de 2024 poderia ter sido visto como a sessão preparatória para a Rússia e a Ucrânia. Apesar da Rússia intensificar a pressão no fronte oriental de Donbass, seus ganhos relativamente pequenos nos primeiros 6 meses do ano não foram expressivos. Nesse período, a Rússia ocupou cerca de 802 quilômetros quadrados de território ucraniano, um pequeno avanço em uma Ucrânia onde já ocupava 18% do país. Contudo, a Rússia se preparava para uma campanha de verão. O objetivo? Simples. Putin planejava colocar mais pressão sobre a região de Kharkiv, que fica bastante distante do disputado Donbass. Se a presença militar russa fosse alta o suficiente, a Ucrânia teria que realocar recursos de Donbass para defender Kharkiv. Porém, a Rússia cometeu vários erros ao iniciar essa campanha de verão. O primeiro foi que seu exército parecia não estar preparado para uma ofensiva significativa em Kharkiv. A estratégia dependia principalmente de artilharia de longo alcance, na qual a Rússia teve vantagem sobre a Ucrânia durante toda a guerra, e também de infantaria. E nem eram esquadrões de infantaria mecanizada, com apoio de tanques russos. O plano russo para invadir Kharkiv parecia incluir infantaria em motocicletas e tanques tartaruga improvisados. Apesar do nome, os veículos eram blindados, descartados, reforçados com qualquer metal disponível pelos russos. Esses terríveis substitutos para tanques reais mal podiam atacar e eram usados para desviar e absorver o fogo ucraniano. O resultado da invasão foi desastroso. A Ucrânia não desviou muitas forças da frente oriental. A ofensiva em Kharkiv foi repetidamente repelida com armamento de médio alcance, exercendo menos pressão sobre as defesas da Ucrânia em comparação com o usual. A Rússia não progrediu em nenhuma frente e sofreu cerca de 70 mil baixas em apenas 2 meses, a uma taxa de aproximadamente 1.200 baixas por dia. Isso representou um aumento significativo comparado aos números do ano anterior, que giravam em torno de 1.000 baixas diárias, segundo o Ministério da Defesa ucraniano. A Ucrânia revelou seus planos para o verão. Em agosto, um grupo de soldados ucranianos adentrou a região russa de Kursk. Pela primeira vez, a Ucrânia invadiu e a Rússia defendia seu próprio território, uma posição incomum. Isso mudou significativamente o rumo da guerra até então. A invasão de Kursk foi um grande sucesso, durando apenas 3 semanas. Em poucas semanas, a Ucrânia ocupou cerca de 500 milhas quadradas de território russo, a mesma área que a Rússia ocupou nos 7 meses anteriores, revelando fraquezas no exército russo. À medida que os soldados ucranianos avançavam por Kursk, os soldados russos na área recuavam rapidamente. Se não fosse possível, eles se rendiam aos ucranianos. De acordo com relatórios de prisões ucranianas que processam prisioneiros de guerra, a Ucrânia capturou perto de 600 soldados em Kursk. Desses, estimava-se que até 80% eram recrutas relativamente novos. E esses recrutas tinham histórias para contar. Entrevistas com novos prisioneiros de guerra revelaram a precariedade do exército russo na época. Alguns prisioneiros relataram que receberam apenas 1 ou 2 semanas de treinamento básico de combate antes de serem enviados para as linhas de frente. Nos Estados Unidos da América, o treinamento básico de combate leva 10 semanas, enquanto na Rússia, segundo relatos, deveria durar de 4 a 8 semanas. A invasão de Kursk também deslocou à força pelo menos 200 mil civis russos. O governo ucraniano estabeleceu uma administração militar para supervisionar o território ocupado e Zelensky afirmou ousadamente que tentariam manter o máximo possível de Kursk sob seu controle durante o resto da guerra. Para repelir a invasão de Kursk, a Rússia confiou na construção de trincheiras para sufocar o avanço do adversário. Após mais de 1 mês do início da invasão, o exército russo não forneceu nenhuma resposta concreta. Somente em 10 de setembro, mais de 5 semanas após os ucranianos chegarem a Kursk, a Rússia lançaria um contra-ataque na região.
Em 14 de outubro, mais de um mês depois, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças retomaram cerca de 50% do território ocupado. Sim, era exatamente o que a Ucrânia esperava. A contraofensiva russa forçou o abandono de linhas de suprimentos vitais na frente oriental, atrasando sua invasão na Ucrânia e dando mais tempo ao país. E tempo é o que a Ucrânia mais precisa. Com a invasão de Kursk, considerada um grande sucesso por estrategistas, a Ucrânia obteve uma importante vitória moral sobre a Rússia. Logo após o início da invasão, os Estados Unidos da América e a OTAN anunciaram mais ondas de ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Entre eles, havia um sistema adicional de mísseis antiaéreos Patriot, que se mostrou um dos sistemas defensivos mais capazes e valiosos à disposição da Ucrânia. Considerando que os Estados Unidos da América haviam doado apenas um Patriot, antes disso, um sistema adicional representa um aumento significativo na defesa. Isso garantiria que a Rússia não poderia usar sua maior frota aérea para controlar os céus da Ucrânia. Adicione a isso o fato de que os F-16S doados, aviões de alguns países europeus, começaram a voar no início de agosto, e a invasão de Kursk permitiu à Ucrânia garantir uma posição muito mais favorável. A invasão também trouxe mais uma chance de encurralar diplomaticamente a Rússia. Uma potência estrangeira invadindo o solo russo era uma das linhas vermelhas de Putin. A Ucrânia cruzou sozinha esse limite. As respostas iniciais moderadas do Kremlin à invasão de Kursk deram à OTAN novas chances de reavaliar o quanto pode ajudar a Ucrânia sem arriscar uma guerra nuclear. Começou a se falar do uso de mísseis de longo alcance em território russo, e essa conversa eventualmente se transformou em ação. Em 18 de novembro, surgiram notícias de que o presidente Joe Biden permitiu que a Ucrânia usasse seus Atacuns de longo alcance para defender os ganhos territoriais em Kursk. Logo após, o Reino Unido concedeu permissão similar para os mísseis Storm Shadow que a Ucrânia estava acumulando, e o país rapidamente aproveitou a oportunidade. Em 19 de novembro, um dia após obter permissão para usar os Atacuns, a Ucrânia disparou 8 desses mísseis contra um depósito de munições na região de Bryansk. Novos ataques ocorreram. Um dia depois, a Ucrânia confirmou o uso de mísseis Storm Shadow na Rússia, e fontes militares sênior classificaram o ataque como muito bem sucedido. A mensagem para Putin era clara. A Ucrânia tem mísseis de longo alcance, capazes de viajar cerca de 150 milhas ou mais até alvos russos, e não tem medo de usá-los. A Ucrânia já havia sinalizado que o Ocidente estava amenizando o uso de suas armas na Rússia. Em 10 de setembro, no dia em que a Rússia anunciou sua contraofensiva em Kursk, a Ucrânia lançou um dos seus maiores e mais ambiciosos ataques de drones de longo alcance em território russo. O ataque envolveu um total de 144 drones espalhados por várias regiões da Rússia, com 20 deles indo direto para a capital do país, Moscou. A maioria dos drones foi abatida pelas defesas antiaéreas russas, mas alguns atingiram prédios residenciais, matando uma pessoa e desviando voos. Porém, é necessário analisar o panorama completo para compreender o real valor do ataque. O ataque de drone a Moscou foi a primeira vez que a capital russa e seus cidadãos viram os efeitos da guerra da Ucrânia. Os moscovitas estavam relativamente isolados do esforço de guerra, ou pelo menos da sua verdadeira extensão, devido à ampla propaganda que o Kremlin tem divulgado desde o início da operação militar especial. Com Moscou exposta, a Ucrânia criou uma situação desfavorável para Putin. Anteriormente, seu reinado era reforçado pelo apoio das classes superiores, especialmente dos oligarcas, à sua agenda expansionista. O apoio da oligarquia está diminuindo agora. Grande parte dos ataques de drones visou refinarias de petróleo espalhadas pela Rússia Ocidental, em vez de complexos militares ou cidades. Isso pode parecer estranho, já que alguns dos maiores depósitos de petróleo e gás russos estão na Sibéria. Contudo, as refinarias de petróleo foram instaladas no oeste do país para fornecer produtos rapidamente para a Europa. Até agora, a Rússia tem focado não no armazenamento de petróleo, mas no processamento e entrega sob demanda. Isso indica que a paralisação das refinarias de petróleo afetou drasticamente a capacidade da Rússia de exportar e lucrar com o comércio. A Rússia enfrentará dificuldades para vender esses produtos nos mercados interno e internacional. Ambos são importantes.
As sanções dos Estados Unidos da América aos bancos russos de novembro de 2024 impactam os pagamentos e transações das vendas de petróleo da Rússia. Eles se tornam muito mais difíceis com as sanções em vigor. Some a isso as lutas internas. Se os russos não suportarem o rigoroso inverno sem o essencial, o moral e a disposição da população para continuar na guerra provavelmente despencarão. Isso pode desencadear a recorrência de protestos anti-guerra em todo o país. Retornando aos oligarcas, é crucial observar como eles possivelmente iniciarão um movimento contra Putin, visto que construíram seus impérios baseados em conexões com o Ocidente, especialmente por meio do próspero setor energético russo. Esses esforços foram praticamente aniquilados por sanções e proibições comerciais. Os oligarcas perderam influência nas negociações com a Rússia. China, Índia e Irã se tornaram seus aliados mais próximos, todos com maior capacidade e chance de fazer demandas. Putin começou a tentar desmantelar empresas privadas, indo longe demais. Se ele for bem-sucedido, provavelmente perderá mais um pilar de apoio de décadas. Isso pode bastar para virar os oligarcas contra ele. Apesar de Putin poder tentar apoiar a economia russa nas costas de seus novos parceiros comerciais, isso não significa que eles apoiem a permanência da Rússia na guerra. A China se tornou rapidamente o maior parceiro comercial da Rússia, com o comércio bilateral entre as nações atingindo recordes em 2023, com 240 bilhões de dólares. Ela suplantou a Europa como a maior importadora de petróleo e gás russo. Porém, o país aprofundou tanto sua geopolítica com a Rússia que agora começa a sentir as consequências. Apesar do auxílio da China para a Rússia contornar sanções ocidentais, redirecionando o comércio e usando yuan e rublos em vez de dólares, bancos ocidentais começam a pressionar os chineses para cessar negócios com empresas russas. Como resultado, quase todos os bancos interromperam os pagamentos da Rússia. Isso pode levar fornecedores chineses a perderem dinheiro de clientes russos. Como a Rússia exporta uma grande variedade de produtos da China, desde eletrônicos até serviços industriais, cortar essas conexões pode prejudicar as indústrias do país. Se isso ocorrer, a Rússia enfrentará graves problemas. As importações essenciais para a indústria bélica russa podem cessar se a China rejeitar o dinheiro da Rússia. O setor de energia, antes próspero, hoje é uma economia severamente limitada, dependendo de eficiência máxima para alimentar todos os outros setores. A combinação desses fatores pode levar ao colapso interno do governo russo. A China sabe disso, e é por isso que começou a tentar acabar com a guerra. A ultrajante primeira proposta do presidente Xi Jinping inclui a Rússia efetivamente recebendo o controle total do território que atualmente ocupa na Ucrânia. Zelensky não aceitará isso, mas a proposta sugere que a China pode se alinhar com os Estados Unidos da América na promoção da paz. Isso nos leva a outro problema para a Rússia. Donald Trump venceu as eleições presidenciais de novembro. O presidente Trump indicou que queria terminar a guerra na Ucrânia dentro de 24 horas após assumir o cargo. Isso não aconteceu, mas sabemos que ele tem algum plano de paz. Apesar de não sabermos oficialmente os detalhes do plano, rumores sugerem que ele envolverá a criação de uma zona tampão de 800 milhas na linha de frente da guerra entre Kiev e Moscou. Essa linha será congelada, significando que a Ucrânia cede o território já perdido e será guarnecida por forças da OTAN, europeias da Grã-Bretanha, França, Polônia e outros. A Ucrânia também terá que abrir mão de sua busca por entrar na OTAN por 20 anos. O plano de paz de Trump pode parecer ruim para a Ucrânia à primeira vista, mas também pressionaria ainda mais a economia russa, já dependente quase totalmente da produção bélica e de um setor energético vacilante. Um cessar-fogo não deteria essa máquina de guerra de imediato. A produção seguiria para a Rússia repor seus estoques perdidos. Porém, encerrar a guerra implicaria no retorno de milhares de soldados a um país com escassas oportunidades de emprego. A economia de guerra está terminando em meio a taxas de juros de 21% e inflação de 9,5%. Putin e a Rússia estão em uma posição econômica perigosa, que pode ser agravada pelo plano de paz de Trump. Uma derrota temporária da Ucrânia pode levar a um declínio permanente da Rússia. A permissão da Ucrânia de usar mísseis de longo alcance contra a Rússia aumenta significativamente sua alavancagem em futuras negociações de paz. Diante disso, a Rússia pode ter dificuldades em exportar petróleo e gás para a China,
levando os chineses a buscarem outros fornecedores para suprir a demanda. Se isso ocorrer, o status da China como principal aliada da Rússia no mundo pode ser posto em dúvida. A Rússia é vista pela China apenas como uma fonte de recursos naturais e uma barreira militar contra os países ocidentais. Se a Rússia perder a capacidade de fazer ambas as coisas, a China terá pouca motivação para manter o relacionamento com eles. Enquanto isso, o outro grande país negociando com a Rússia se torna mais pró-Ocidente a cada instante. Estamos falando da Índia. O país restabeleceu o Diálogo de Segurança Quadrilateral, Quad, com Austrália, Japão e Estados Unidos da América em 2017. O Quad visa conter a crescente presença da China no Indo-Pacífico, e a Índia é um ator fundamental na região. Como a Índia controla a saída ocidental do Estreito de Malaca e uma boa parte do Oceano Índico, ela pode rapidamente se tornar um bloqueio para a China se as coisas azedarem entre os Estados Unidos da América e a China. Além disso, a Índia tem ampliado seu comércio com a Europa e o Oriente Médio. O corredor do Oriente Médio, proposto, visa conectar a UE com o Oriente Médio e a Índia, evitando o Mar Vermelho. O corredor é visto como um forte concorrente para os projetos da China, como a iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative. O objetivo do Belt and Road Initiative é conectar a China com mais de 150 outros países e 30 organizações internacionais. Os pontos cruciais do programa incluem criar uma rota terrestre entre China e Paquistão, evitando a Índia e suas reivindicações no Oceano Índico. Depois, a rota iria do Paquistão para o Oriente Médio através do Golfo Árabe. Isso permitiria à China acessar o petróleo do Oriente Médio, contornando o controle dos Estados Unidos da América e da Índia no Estreito de Malaca. Com a guerra na Ucrânia há mais de 2 anos e a pandemia de coronavírus causando dificuldades econômicas significativas, a Belt and Road Initiative está longe de gerar resultados expressivos para a China. Enquanto a Rússia estiver em guerra com a Ucrânia, países que dependem da China como maior parceiro comercial podem começar a se voltar para o Ocidente também. A China também não quer que a Rússia perca a guerra com a Ucrânia, porque Putin poderia perder seu posto como chefe de Estado, já que ele tem sido o elo entre os dois países na última década. Isso significa que a China pode aumentar a pressão sobre a Rússia para encerrar a guerra por todos os meios necessários, mesmo sem poder desviar dinheiro ou produtos devido às sanções. A China enfrenta um dilema. O apoio público a Putin tem limites devido à grande dependência chinesa do comércio ocidental. Mas, dito tudo isso, o que a Rússia está fazendo para tentar encerrar a guerra? Surpreendentemente, a Rússia está se tornando cada vez mais dependente do apoio da Coreia do Norte. A Coreia do Norte se tornou uma das principais fornecedoras de munição para a Rússia. A Coreia do Sul sugere que a Coreia do Norte enviou 6.700 contêineres para a Rússia durante 6 meses no final de 2023 e início de 2024. Os contêineres poderiam conter até 500 mil cartuchos de munição para lançador de foguetes múltiplos de 122 mm. Estimativas sugerem que cerca de metade dos projéteis de artilharia da Rússia pode estar vindo da Coreia do Norte. A Rússia também se aproximou da Coreia do Norte além da compra de armas. No verão de 2024, os dois países assinaram um pacto de defesa cooperativa, que a Rússia já está usando a seu favor. Entre 11 e 12 mil tropas da Coreia do Norte foram enviadas para a Rússia, a maioria participando de uma contraofensiva sustentada contra a Ucrânia em Kursk. Embora isso possa aprofundar a conexão entre os dois países e dar à Coreia do Norte mais experiência real em conflitos militares, há outra questão a ser considerada. Por que a Rússia está de repente usando tropas norte-coreanas? Relatórios recentes do campo de batalha podem ter a resposta. Novembro de 2024 foi o mês com mais baixas de pessoal para a Rússia desde o começo da guerra. O país quebrou seu 2030 baixas, atingindo 2030 baixas em 28 de novembro. A Rússia também registrou uma média diária de 1.523 baixas em novembro, 45.680 soldados perdidos em 30 dias. Pelo 5º mês seguido, a Rússia teve aumento no número de baixas. Isso provavelmente gerou uma tensão significativa na mão de obra do exército russo. Relatórios do início de 2024 sugerem que a Rússia assinou perto de 450 mil contratos militares no ano anterior. Contudo, o site de análise da Rússia, Riddle,
estima que o número real de novos soldados contratados pode ser de apenas 200 mil. Essa discrepância pode ser explicada pelos contratos militares de curto prazo da Rússia para prisioneiros ou voluntários, que podem durar apenas alguns meses. Isso pode levar um soldado a assinar múltiplos contratos em um ano. A Rússia também manipula os números referentes ao seu exército ativo. Atualmente, está processando cerca de 300 mil recrutas por ano como parte de seu recrutamento. O serviço obrigatório dos recrutas é de um ano antes da opção de assinar um contrato. Mas a Rússia está contando com esses pessoais não ativos como ativos para parecer mais forte do que de fato é. Os relatórios de que a Rússia recorreu a soldados norte-coreanos inexperientes em conflitos dessa escala sinalizam que a situação da Rússia é ainda mais grave do que aparenta. A ação da Ucrânia, com mísseis de longo alcance na Rússia, fez Putin assinar uma nova doutrina nuclear. Essa doutrina permite à Rússia atacar a Ucrânia e seus parceiros nucleares em resposta a qualquer ataque convencional que Putin julgue ameaçar a soberania russa. É muito improvável que Putin use armas nucleares. Essa mudança de doutrina é como um último lance de intimidação, pois ele percebe que Moscou e todo o seu país estão em perigo devido à turbulência econômica. Como Zelensky sugeriu, os próximos meses serão cruciais para o esforço de guerra. Para a Rússia, isso pode implicar em ficar sem alternativas e ter que aceitar um acordo de paz. Qual sua opinião? Qual a probabilidade da guerra terminar em poucos meses e quem tem mais chances de vencer? Comente abaixo e valeu por assistir. Confira agora o mito do poderoso exército russo destruído ou clique neste outro vídeo.